tarde! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live! Hoje falaremos aí como é que você planeja a sua independência financeira. Então, primeiramente, sejam todas muito bem-vindas. Vamos lá! Eu sou Nájila. Meu nome é Nájila, sou economista, educadora financeira, sou mentora de mulheres que querem aprender a lidar melhor com o dinheiro, fazer o dinheiro sobrar, se planejar aí para suas metas, para os seus objetivos, levando uma vida tranquila de forma leve, tá bom? Esse é o meu objetivo como mentora. E hoje eu vim te ensinar como é que você planeja a sua independência financeira. Até porque eu comento muito com o pessoal que muitas pessoas aí querem começar a investir, ou querem organizar as finanças, querem começar a cuidar melhor do dinheiro, mas por quê? Tudo tem um porquê. A independência financeira é um desses porquês também, tá bom? Então, por isso eu vou te explicar primeiramente o que é essa tal de independência financeira. Todo mundo fala dela, todo mundo quer ser independente financeiramente, mas você sabe o que é essa independência financeira? Às vezes essa independência que você já até desejou, mas você não sabe de fato o que significa. Vamos lá, vou te explicar. A independência financeira, ela chega para você quando você junta uma quantidade de dinheiro suficiente, que esse dinheiro investido ele vai render mais dinheiro todos os meses e que esse valor que está rendendo, ou seja, o seu dinheiro está trabalhando para você, está se multiplicando ali sozinho, esse valor que ele gera, ele é suficiente para cobrir todos os seus gastos. Então, fica tranquilo aí que até o final da nossa live eu vou te dar um exemplo prático aí do que é essa independência financeira, de valores dessa independência financeira. E aí você vai conseguir fazer as contas de como é que você chega nessa independência financeira, tá bom? Mas então, resumindo, de novo, o que é independência financeira? É quando você consegue juntar um valor de dinheiro suficiente para que esse dinheiro investido ele vai se multiplicar e aí o quanto vai render todos os meses paga suas contas. Então, muitas pessoas querem a independência financeira, mas poucas delas sabem de fato o que significa. Isso é ser independente financeiramente. É aquilo que a gente fala que é viver de renda. Você não precisa mais trabalhar para você viver. Você pode escolher se você quer trabalhar, até quando você quer trabalhar. E aí, vamos supor, daqui 30 anos você vai se tornar financeiramente independente. Daqui 30 anos você vai decidir, eu continuo trabalhando ou não. Se você quiser continuar trabalhando, ótimo, vai ser bom, um trabalho que você gosta. Se você não quiser trabalhar, você não vai depender disso para poder pagar as suas contas, combinado? Então, isso é aí o significado da tal da independência financeira. O que não é independência financeira é você juntar um valor fixo. Então, algumas pessoas acham que a independência financeira é ter 500 mil, ter 1 milhão, ter 2 milhões. Não necessariamente isso significa que você está independente financeiramente. Por quê? Se esse valor que você juntou, que você colocou que é fixo, ele não rende o suficiente para cobrir as suas despesas todos os meses, ou seja, se aquele valor que você tem lá investido, aqueles 500 mil, aquele 1 milhão, se ele não é suficiente para pagar suas contas, você ainda não é independente financeiramente. Nossa, Ná, então, pra mim ter meio milhão, ter 1 milhão, então eu vou ter que trabalhar até quando? Então isso não tá bom? Não, não é isso que eu tô falando. Tô falando do conceito aqui de independência financeira, porque muitas vezes eu sei que vocês falam aí que querem alcançar essa independência, então eu só tô explicando aqui pra você conseguir entender o que não é independência financeira. Então, falar que vai juntar meio milhão, que vai juntar 1 milhão e vai ser independente financeiramente, não necessariamente, tá? Mas aqui na live de hoje eu vou te explicar como é um exemplo do que é ser independente financeiramente. Vou te explicar como é que você faz esse cálculo. Então, eu te garanto que hoje vai ter ouro aqui nessa live. Vão ter coisas aqui que eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar em cursos pagos. Então, fica até o final para você conseguir aprender aí o que é essa independência financeira. Também tem outro ponto que as pessoas confundem muito: independência financeira com liberdade financeira. Independência financeira não é liberdade financeira, tá? São conceitos diferentes dentro da economia, dentro da educação financeira. A liberdade financeira você pode começar a ter a partir do mês que vem.
Você pode começar a desfrutar dela daqui 15, 20 dias. As minhas alunas, quando elas entram no processo comigo, depois da primeira sessão, elas já começam a ter liberdade financeira. O que é essa liberdade financeira, então? Você já entendeu o que é independência financeira? É o valor que você junta que vai render o suficiente para pagar suas contas. A liberdade financeira, por outro lado, não necessariamente você precisa ter muito dinheiro investido, você precisa ter 500 mil, 1 milhão na sua conta. A liberdade financeira é você simplesmente poder decidir o que fazer com o seu dinheiro, você ter tranquilidade, você ter paz para poder usar o seu dinheiro, é você saber lidar com o seu dinheiro. É aquela paz, é aquela tranquilidade que você consegue conquistar quando você tem educação financeira. E é por isso que eu falo para você que as minhas alunas, depois da primeira sessão, do primeiro mês, elas já começam a aproveitar, a entender e a desfrutar da liberdade financeira. Porque imagina só, elas chegam comigo, não entendem as contas delas, tá tudo bagunçado, não sabe o quanto recebe, o quanto gasta, com o que gasta, não vê para onde está indo o dinheiro. Aquela sensação de que o dinheiro está controlando elas. Depois da primeira sessão que a gente começa a se organizar, começa a planejar, a gente coloca valores para elas gastarem com elas, sem culpa. Então elas podem ir para o shopping, podem ir para o salão, podem fazer academia, pilates tranquila, sabendo que no final do mês vai ter uma sobra ali de dinheiro que vai compor a reserva, a independência financeira delas. Isso traz paz, tranquilidade, elas estão decidindo o que é que elas vão fazer com o dinheiro delas, como é que elas vão gastar esse dinheiro. Esse dinheiro chega no final do mês, não tá aquela sensação de acabou o mês, eu tô perdida, eu não gastei comigo, eu não sei pra onde foi, eu só paguei boleto. Não, chega no final do mês, elas sabem quais contas elas pagaram, elas sabem que elas gastaram com elas tiveram dinheiro separado para isso. E elas sabem que elas também separaram um pouco de dinheiro para os sonhos futuros, independência financeira inclusa. Então, olha como é o conceito de liberdade financeira. Você, se tiver conhecimento e educação financeira, você pode começar a ter a tal da liberdade financeira mês que vem. Mas esse não é o tema da nossa live, então vamos seguir, porque aqui você vai aprender hoje sobre independência financeira, que é um outro conceito, tá bom? Então, vamos lá. Por que se essa live de hoje é uma oportunidade para você de aprendizado, algo que eu tenho certeza que talvez muitos de vocês nunca viram antes. Porque para você conseguir alcançar a tal da independência financeira, você precisa se planejar para isso. Ela não vai vir por um golpe de sorte, não adianta tentar depender da sorte. Se você não se preparar, você não alcança, precisa ser algo pensado. A independência financeira não vem para quem está vivendo a vida, deixando assim, vou deixar a vida me levar. Não, você precisa parar para pensar, repensar a sua vida, refletir, fazer um exercício de autoconhecimento em primeiro lugar, e depois você também precisa parar para fazer as contas, para você saber quando é que essa independência financeira vai poder chegar para você. Então não dependa da sorte. Essa live é uma oportunidade para você, porque você vai ser a pessoa que vai parar de depender da sorte e você vai começar a agir com autorresponsabilidade em busca dessa independência financeira. Claro, se é isso que você quer para sua vida, tá bom? O dinheiro vai parar de ser uma dificuldade para você e ele vai passar a ser uma ferramenta, uma solução. Então eu sempre falo isso, dinheiro não é bom nem ruim, ele não traz felicidade nem infelicidade, ele é uma ferramenta. Dependendo da forma que você usa, vai ser bom ou ruim para você. Então hoje você vai aprender como é que você usa o dinheiro dessa melhor forma para você alcançar a independência financeira, que é algo muito bom para sua vida. E na minha opinião, o maior benefício que você vai ter é que você vai passar a agir como protagonista da sua vida, que é parar de deixa a vida me levar, parar com esse lema e trocar o disco. Você vai poder mudar, você vai poder escolher fazer diferente. Porque no final das contas a gente sabe que sempre vai ser uma questão de escolha, sempre vai ser uma escolha nossa. Como é que a gente vai querer reagir às situações? A gente vai deixar a vida continuar do jeito que tá, ou a gente vai escolher fazer diferente? E hoje você pode escolher a começar a pensar sobre a sua independência financeira. Tem uma frase que eu vi agora há pouco, antes de entrar na live, uma frase de Einstein, que ele fala assim:
Uma mente que se abre para uma nova ideia, ela nunca volta ao mesmo tamanho. O que significa isso? Depois que você aprende uma coisa nova, depois que você viu uma coisa nova, é impossível você desver, é impossível você voltar para o estado que você estava antes. Então a gente precisa ter um compromisso muito grande com a nossa evolução, não com a perfeição. Então aqui você vai aprender um passo a mais para você começar a evoluir e evoluir na sua vida financeira também, tá bom? Se você não se prepara para sua independência financeira, vou esperar daqui 20, 30 anos eu vou ver o que acontece. Daqui 20, 30 anos, se você não se preparar, eu não tô falando assim, você tem que começar a fazer a sua independência financeira agora. Não, cada um tem um momento de vida. Mas se daqui 20, 30 anos você não tiver feito nada, você não tiver parado para aprender sobre isso, você vai precisar depender de outras pessoas, de terceiros. Você vai precisar depender da sua família para te ajudar. E a gente não sabe como vai ser. O futuro ele é sempre incerto. A gente tem uma certeza, o futuro é incerto. O que mais? Você talvez vai ter que depender do governo, depender do INSS. E como funciona o INSS? As pessoas que elas trabalham hoje, elas pagam a aposentadoria de quem está aposentado. Então, daqui 20, 30, 40 anos, não sei quantos anos você está agora, se você tiver que depender do INSS no futuro, as pessoas que nem nasceram ainda vão ter que pagar a sua aposentadoria. Imagina depender de pessoas que nem nasceram. E outro ponto importante também, a gente sabe que cada vez menos as pessoas têm menos filhos. Então essa quantidade de população que trabalha para pagar as aposentadorias futuras, ela vai diminuindo com o tempo. Então esse sistema é um sistema insustentável. Isso já foi apontado aí por muitas pessoas, muitos estudiosos da área. Então a gente precisa se preparar, a gente precisa não depender disso. Claro que se vier, que se tiver, ótimo, tudo bem, mas que isso não seja 100% da sua segurança, combinado? Você pode começar a pensar sobre a sua independência financeira a parte dessas coisas externas. Se elas vierem, ótimo, mas elas estão fora do nosso controle. Então, um ponto que acontece muito com as pessoas ansiosas é que elas tentam controlar aquilo que é incontrolável. Só que a gente precisa fazer um outro movimento, que é o quê? Controlar o que é controlável. Criar a nossa independência financeira, fazer a nossa reserva financeira, aprender a lidar melhor com o nosso dinheiro, ter liberdade financeira a partir de hoje, a partir do mês que vem. Liberdade financeira não é para quem é rico. Independência financeira, sim, é um processo de enriquecimento. Mas a sua liberdade, você pode começar a aproveitar dela a partir do momento que você tiver conhecimento. Então, todas essas coisas estão no nosso controle. Essas a gente pode controlar. É nessas que a gente vai trabalhar. É com isso que a gente vai lidar. Tudo que é o externo, o governo, o cenário econômico, o Estado, o cenário internacional, a política, essas coisas que estão fora do nosso controle, claro, a gente observa, a gente analisa, a gente entende, mas a gente não se desespera e nem gera ansiedade com isso, porque não vai mudar nada no nosso plano ali naquilo que a gente controla, tá bom? Então, vamos seguindo aí. Aí você pode estar pensando assim, independência financeira não é pra mim, é só pra quem é rico. Olha aí outra crença, outro mito, gente, isso é um mito. Se você quer enriquecer, se você quer passar por um processo de crescimento financeiro na sua vida, você precisa planejar a sua independência financeira a partir de agora, senão ela não chega. Então, quem é rico provavelmente pode ser que já tenha independência financeira. Se você não é rico, você precisa, então, desse conhecimento. E existem muitas pessoas ricas que não são independentes financeiramente. O que é isso? Ela tem um fluxo de renda muito alto e ela gasta tudo. Se esse fluxo de renda secar, essa pessoa entra em desespero e entra em falência. Então, independente de você ser rico ou não, você precisa parar para pensar na sua independência financeira, tá? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, não sei nada de finanças, não vou conseguir fazer, não vou conseguir ter independência financeira. Se você não sabe nada de finanças, é por isso que você precisa aprender e começar a criar a sua independência financeira. Às vezes a gente tem essa ideia, não sei de onde a gente tira isso, mas a gente sempre acha que primeiro a gente precisa saber muito de uma coisa
para depois a gente começar a se envolver no assunto. E é impossível, primeiro a gente se envolve no assunto, primeiro a gente dá o primeiro passo, a gente coloca o pé na água, né? Coloca o pé no asfalto e a gente começa a aprender e aí a gente começa a aplicar. Mas não tem como você querer achar que você não sabe nada do assunto e por isso o assunto não é para você. Não, é o contrário. Por exemplo, ali eu tenho um monte de livros. Tem alguns livros que quando eu comprei eu não sabia nada do assunto. Eu comprei eles para entender e aí sim eu posso falar, entendo desse assunto ou não. Gosto desse assunto ou não, esse assunto é pra mim ou não. Agora fala assim, não sei nada de finanças, independência financeira não é pra mim, não cola comigo, tá? Então você aí pode começar a buscar aprender um pouco mais. Se você tá aqui na live, se você tá me assistindo, é porque sim, você tem esse interesse. Então, mesmo que você não saiba nada de finanças, independência financeira é principalmente pra você, tá? Meu dinheiro não sobra. É possível ter independência financeira? Sim, sempre é possível, tá? Não existe essa palavra de, ai meu Deus, não é possível pra mim nas finanças. Por quê? Pra tudo tem um jeito. Pra tudo tem um jeito. Até pra morte Jesus deu um jeito, né? Então imagina para essas coisas pequenas da nossa vida. Então, se o seu dinheiro não sobra, talvez a gente precise dar uma olhada, um passo atrás em como está a sua vida financeira. Se você está lidando bem com o seu dinheiro, se você está se organizando, se você tem um planejamento financeiro da sua vida, limites para gastar com o que você gosta. Então, precisamos dar esse passo antes. A gente deixa o seu orçamento redondo e aí o seu dinheiro vai sobrar para você começar a construir a sua independência financeira. Você pode pensar em fazer uma renda extra, ou você pode pensar em diminuir o seu custo de vida. Mas se o seu dinheiro não sobra, mesmo assim, você precisa desse conhecimento, você vai aprendendo sobre ele, aprendendo o que você precisa fazer, o que você precisa ter. E aí a sua mente vai se expandindo para as possibilidades. Porque uma coisa que acontece muitas vezes é que as pessoas focam no problema. Eu não posso ter independência financeira porque o meu dinheiro não sobra. Olha como a pessoa está focada no problema. E você precisa focar o quê? Na solução. Meu dinheiro não sobra. O que eu vou fazer para ele sobrar? Eu vou aprender a lidar melhor com o meu dinheiro, eu vou me organizar para ele sobrar, eu vou fazer renda extra para ele sobrar e eu conseguir construir minha independência financeira, ou eu vou sempre ficar reclamando que não sobra? Então, tente tirar o seu foco do problema e colocar o seu foco na solução. E aí você vai começar a encontrar respostas em você mesma para o que é que você deve fazer. E você sabe que lá no fundo tem uma voz em você que fala para você o que é certo e o que é errado, o que você precisa fazer, o que você precisa dar atenção. Você precisa aí ficar aí mais sensível para poder perceber aí o que é que você precisa fazer em relação à sua vida financeira, tá? Então, beleza. Jeito errado de construir a sua independência financeira. Esperar a vida passar e não fazer nada. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse é o jeito errado. Ficar só observando. Jeito certo, se planejando, inclusive definindo data para quando essa independência financeira vai chegar, tá? Anos, eu vou estar com X anos. Esse aqui é a forma certa. E aí, o que as pessoas mais erram na hora de planejar a independência financeira delas? Primeiro ponto, não conhecer o próprio custo de vida. Então, se eu te perguntasse assim, qual é o seu custo de vida hoje? Quantos reais você precisa por mês para você pagar todas as suas contas essenciais? A maioria das pessoas não tem esse valor definido de custo de vida. Elas mal sabem se é 3 mil, se é 5 mil, se é 7 mil, nunca somaram. Isso aqui não é algo impossível, não é algo difícil de você fazer. Dá para você fazer na sua casa com papel e uma caneta, dá para você conhecer o seu custo de vida. Para você planejar a sua independência financeira, a base que você precisa ter é do seu custo de vida. Como é que eu faço isso? Soma todas as suas contas. Financiamento, o que você gasta com combustível, energia, água, alimentação, internet, celular, farmácia, medicamento, soma tudo que você gasta, esse aí é o seu custo de vida. Então, primeiro ponto, você precisa definir esse custo de vida. É 4 mil, é 5 mil, é 6 mil, é 8, é 10, 15, 20, você tem a sua realidade aí, faça essa análise. Segundo ponto, não conhecer o próprio estilo de vida, que é diferente de custo de vida, tá?
O custo de vida, a gente faz aquela soma e vê quanto é que a gente está gastando todos os meses. O que é o estilo de vida? São as escolhas que você decide fazer. Então, eu vou até contar uma coisa aqui, que, enfim, acontece aqui nos bastidores do meu negócio. Muitas vezes vocês não ficam sabendo porque eu lido com essas pessoas sem ficar contando. Mas eu tenho um post, que é um post que tá muito, assim, famoso, né? Eu tenho colocado, impulsionado ele para mais pessoas verem ele. E aí eu ensino como é que você se organiza com 5 mil reais. E o que tem de gente que vem reclamando, ai, mas 5 mil reais, quem tem isso? Porque o salário mínimo é X, porque é Y. Impossível ter um custo de vida de 3 mil, o meu custo é muito maior, só o colégio que eu pago é 2 mil reais. Então, olha qual que é o ponto. Existem pessoas que vivem com salário mínimo, existem pessoas que vivem com 2 mil, existem pessoas que vivem com 4 mil, existem pessoas que vivem com 5 mil, casal que vive com 10 mil, casal que vive com 20 mil, com 15. Então, existem possibilidades dentro de todas as faixas de renda. Eu não estou falando aqui que você tem que receber um salário mínimo e viver com salário mínimo, ou que você tem que receber um salário baixo e falar assim, não, beleza, eu tenho que me contentar com isso. Não é isso, tá? Inclusive, ambição é algo bom, querer ter um crescimento financeiro, um crescimento pessoal. Mas as pessoas sempre me criticam quando eu ensino como é que você se organiza com 5 mil. Porque elas falam assim, é impossível se organizar com 5 mil. Mas tem pessoas que conseguem. Então, o que muda de uma pessoa que consegue viver com 5 mil, uma pessoa que consegue viver com 2 mil e uma pessoa que vive com 10 mil? O que vai diferir uma da outra é o padrão de vida, o estilo de vida que essa pessoa vai escolher viver. Então, a pessoa que está vivendo com 2 mil, ela está escolhendo coisas que são mais baratas do que a pessoa que vive com 5 mil. A pessoa que vive com 10 mil, ela faz escolhas mais caras do que a pessoa que vive com 5 mil. E no que tá essas escolhas? Como é que a gente consegue fazer essa diferença tão grande de usar o nosso dinheiro de renda? Olha para o valor que você paga no seu carro, na parcela do seu carro. Existem parcelas de 500 reais, existem parcelas de 1.000, existem parcela de 2, existem parcela de 5. A parcela da sua casa, que é definida pelo bairro, pela quantidade de vagas de garagem, pela quantidade de carros, por se tá no condomínio, se não tá. Olha para as escolhas que você faz de vestuário, de cosmético, de escola dos seus filhos. Tudo que a gente gasta, a gente pode escolher se a gente vai comprar mais caro. E existem bolsas de 30 mil reais e existem carros de 30 mil reais. E existem bolsas de 100 reais. E existem carros de 100 mil, de 50 mil, de 20 mil. Então, o que é que você escolhe? E por que eu tô falando isso? Porque estilo de vida é uma escolha. Só que quando a gente está vivendo um estilo de vida, a gente tem a sensação que não existe outro. Ou a gente quer um estilo de vida acima, né? Que é comum a gente querer coisas maiores, melhores. E tudo bem, porque o ser humano ele é movido a isso, mas às vezes a gente não consegue enxergar que existe um passo atrás do que a gente está vivendo. Sim, é possível. Então, o que eu tô falando aqui? Não é pra você falar, nossa, eu vivo um estilo de vida, então agora eu vou cortar todos os meus gastos, eu vou economizar tudo, eu vou diminuir meu estilo de vida. Não, não é isso. Mas você precisa ter consciência. O meu estilo de vida está relacionado com as minhas escolhas. Eu escolhi gastar essa quantidade de dinheiro todos os meses. Até porque se você é uma pessoa comum, né, que tem um emprego normal ou é autônomo, provavelmente você passou pela fase de ter um salário, receber um aumento, receber vários aumentos e falar assim, nossa, mas meu salário aumentou tanto e eu continuo gastando tudo. Parece que não sobra, parece que quanto mais meu salário sobe, mais eu gasto. Então, porque quanto mais seu salário aumenta, mais você está aumentando o seu estilo aí, o seu padrão de vida. Então, o que eu tô falando aqui não é mude o seu padrão, mas reconheça o seu padrão. E aí você vai fazer um exercício para entender se você quer estar naquele padrão, se você quer estar num padrão acima. Sim, eu recebo pessoas que às vezes elas têm um salário, elas poderiam estar gastando mais, poderiam estar gastando melhor se elas estivessem otimizadas. Se você quer descer um pouco o seu padrão de vida. Então, essa é uma análise que você precisa fazer. O padrão de vida existe. Tem pessoas que vivem com 3 mil, tem pessoas que vivem com salário mínimo, pessoas que vivem com 5, com 10, com 15, com 20. Qual é o padrão que você vai escolher? E esse padrão está muito relacionado à sua realidade. Qual que é o problema?
A pessoa tem um salário de 4 mil, só que ela quer viver um padrão de vida de 6 mil, de 7 mil. É aquela famosa frase, né? Se tem limite no meu cartão de crédito, o dinheiro é meu. Gente, não é assim. Então você precisa fazer esse exercício. Tem um salário de 5 mil, tem um padrão de vida de 5 mil, mas eu quero fazer sobrar mais dinheiro. Então você precisa aumentar a renda. Tô com um padrão de vida mais alto que o meu salário. Não quero diminuir o padrão de vida. Eu já me acostumei, não quero mudar. Então você precisa fazer mais dinheiro também, tá? São duas vias. Ou você vai economizar ou você vai fazer mais dinheiro. E aí a escolha é só sua, sempre sua, tá? Como educadora financeira, como mentora, eu não te falo o que fazer. Eu te mostro as opções e aí você reflete e escolhe qual que é melhor pra você, tá bom? Porque no final do dia, quem vai viver com as escolhas é você. Então não deixa aí outra pessoa ficar dizendo o que é que você tem que fazer. Combinado? Então vamos lá. O que as pessoas mais erram na hora de planejar a independência financeira? Não saber o custo de vida, não conhecer o próprio estilo de vida e não conhecer o próprio salário. Por incrível que pareça, se você é CLT, às vezes te contrataram lá com um salário bruto de 6 mil, mas você está recebendo 4.800 e você não se tocou ainda, tá vivendo como se recebesse os 6. Ou você não está colocando aí, não está considerando todos os benefícios que você tem, tá? Então, se você é autônomo, mais ainda, você precisa ter uma média de quanto entra de receita para você. Não significa que todos os meses vai ser igual, mas você precisa ter uma média para você conseguir aí saber mais ou menos quanto que você pode gastar todos os meses, tá? E esses aqui são erros que as pessoas cometem que impedem elas de fazer o planejamento financeiro. Então, você conseguiu ter esses dados, conseguiu entender essas informações, a gente vai para o próximo passo, que é como se planejar. E fica tranquilo que até no final da live eu vou dar um exemplo prático com números, tá? Para você poder fazer as contas em casa. Então, como que você vai se planejar? Primeiro, você vai mapear o seu custo de vida, que a gente comentou anteriormente ali, que é um erro que as pessoas não fazem. Você vai ver quantos reais você precisa por mês aí para você viver. Depois, você vai entender o seu estilo de vida atual e o estilo de vida que você quer ter na sua independência financeira. Então, assim, a forma que você vive agora, você quer viver no futuro dessa mesma forma? Ou você quer viver com um pouco mais de dinheiro? Ou tudo bem para você ter um pouco menos de dinheiro, desde que você possa sair do seu emprego, você não dependa de emprego para sobreviver em menos tempo, tá? Então, você precisa fazer isso. Terceiro ponto, levantar a sua renda, que também é um erro que as pessoas cometem. Você precisa saber exatamente quanto entra dinheiro na sua conta todos os meses. Quarto ponto, entender o quanto você consegue poupar. Esse aqui é o famoso fazer o dinheiro sobrar. Então, quanto é que você consegue poupar da sua renda todos os meses? É 100 reais? É 500? É 1.000? 2.000? 3.000? É isso que vai dizer quando é que a sua independência financeira vai chegar, tá bom? Quinto ponto, organizar o seu orçamento para fazer sobra de dinheiro mensal. Então, às vezes, já está sobrando aí para você 500 reais. Mas se você melhorar o seu orçamento, sobra 1.000. E melhorar e organizar o orçamento aqui, eu não falo só de economizar, tá? Mas de você tirar desperdícios do seu orçamento. Porque muitas vezes a gente está gastando com coisa que a gente não usa, com assinaturas que a gente não assiste, com jornais online que a gente não lê, com academia que a gente não vai, com comida que a gente compra que a gente não come, com roupa que a gente compra que a gente não usa. São desperdícios, tá? Tirar essas coisas do seu orçamento não vai fazer o seu padrão de vida cair, só vai fazer o seu dinheiro sobrar. Então, você precisa dar uma olhada no seu orçamento e melhorar ele, otimizar, usar o seu dinheiro da melhor forma, de forma ótima, tá? E depois você começa a aprender a investir. Então, investimento, gente, é o último passo depois de você cuidar da sua vida como um todo, tá? E aí eu vou dar um exemplo aqui com números de como que é que você faz isso. Então, como é que eu calculo a minha independência financeira? Como é que eu planejo a minha independência financeira? Exemplo prático. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Imagina aí, a Alice tem 26 anos, ela trabalha como analista administrativo, trabalha no administrativo de uma empresa, tem um salário de 5.000 e quer conquistar a sua independência financeira. Só que o problema é que a Alice, ela sente que ela trabalha muito,
que o dinheiro dela não sobra, que tem aumento de salário, ela não sabe para onde está indo o dinheiro dela, ela acha que ela não tem um custo de vida muito alto, um padrão de vida muito alto, mas mesmo assim ela não vê para onde vai o dinheiro dela. Então o primeiro passo que a Alice tem que fazer é organizar o orçamento dela e fazer o dinheiro dela sobrar para ela poder construir a independência financeira dela. Ótimo! Então vamos supor que a Alice fez o processo, ela conseguiu aí fazer sobrar todos os meses R$1.000. Ela passou pelo processo da mentoria financeira, a gente deixou o orçamento dela redondinho, ela tá gastando com ela, aproveitando a vida, não tá fazendo economias, não, assim, sentindo que não gasta com ela, tá vivendo com tranquilidade e mesmo assim a gente conseguiu fazer sobrar R$1.000. Como é que ela calcula a independência financeira dela? Eu vou falar uma fórmula agora e essa live eu vou deixar gravada porque depois você assiste ela de novo para você poder fazer. Então, o valor da sua independência financeira é igual ao gasto que você tem anual dividido pela taxa de juros aí que você vai ter dos seus investimentos. Então, vamos lá. Qual que é o valor da independência financeira dela? É o gasto dela anual, então são os 4.000 aí que ela tá gastando vezes 12, que vai dar 48.000. Dividido por uma taxa, eu considerei uma taxa aqui de 5%, tá? Uma taxa rentabilidade líquida. O valor da independência financeira da Alice é de R$960.000. O que isso significa para ela? Que quando ela conseguir juntar R$960.000 na conta dela, se esses 960.000 tiver no investimento que vai pagar 5% ao ano, por ano vai render 48.000 e por mês vai render os R$4.000, que é o que a Alice precisa para poder viver, pagar suas contas, tá? Então, qual que é o valor que ela precisa? 960.000. Em quanto tempo a Alice vai juntar? E esse aqui é o bônus que eu trouxe para vocês, tá? Então, vamos supor que ela pegou aqueles R$1.000 que sobrou do orçamento dela ali e ela vai investir todos os meses. Se ela investir uma taxa de juros líquida de 5% ao ano, em 32 anos a Alice junta os 960.000. Se ela conseguir fazer renda extra e conseguir investir R$2.000 todos os meses, em 22 anos ela junta os 960.000 e alcança a independência financeira dela. Então, assim, muitas vezes as pessoas elas querem chegar na conta, elas querem fazer a conta. Só que antes de fazer a conta, o que a Alice precisou fazer? Se organizar, se planejar, entender o seu custo de vida, entender o seu padrão de vida, fazer um exercício de autoconhecimento. Depois que ela se organizou, ela vai viver aí por muitos anos com esse salário dela. Claro, né, que o salário vai aumentar e esse plano pode mudar. Mas ela precisa viver bem. Então, ela já está vivendo com liberdade financeira. O que é isso? Ela já está vivendo com tranquilidade. Ela já está controlando o dinheiro dela, gastando com ela todos os meses, sentindo que não está vivendo uma vida apertada, sendo controlada pelo dinheiro, escassa, tá? Ela tem dinheiro para ela gasta o dinheiro dela com consciência, ela se organizou financeiramente, aprendeu a lidar com dinheiro, aprendeu sobre educação financeira. Então, olha quanta coisa aí para ela saber quanto ela vai gastar todos os meses e quanto vai sobrar. E aí, em cima dessa sobra, a gente consegue fazer toda a nossa estimativa, tá bom? Nossa, é muito difícil. Não, não é difícil, você só precisa parar com calma para entender isso aqui. Se você aí, a maioria de vocês que me assistem, eu sei que vocês têm graduação, têm pós-graduação, que vocês estão no mercado de trabalho, ou mesmo que não esteja, tá? O que você já passou por tudo isso na sua vida, entender como calcula a sua independência financeira é mais uma das coisas aí que você vai aprender, como muita coisa que você já aprendeu. Então, sim, você consegue fazer essa conta e mais do que isso, você consegue também aplicar isso aqui na sua vida, tá? Tudo bem que para muitas coisas a gente precisa de conhecimento, orientação. Eu demorei alguns bons anos aí, quase 7 anos, para ter o conhecimento que eu tenho hoje. Mas depois que você aprende, você não desaprende mais. Como eu falei lá no começo, a frase de Einstein que eu li hoje, depois que você abre a sua mente para uma nova ideia, a sua mente ela nunca mais volta ao tamanho que ela era anterior. Então, depois que você viu uma coisa, você nunca mais desvê ela. Essa aí é o que o Einstein queria dizer. Depois que você evolui, você não volta mais atrás, tá? Para algo que você já aprendeu. E aí, o que eu quero sugerir para você?
Primeiro passo, antes de você querer olhar para os números, fazer os cálculos da sua independência financeira, que você precisa saber multiplicar e dividir para fazer isso aqui, tá? É assim que você faz essa conta. Antes de você querer chegar nesse ponto, faça uma autoanálise, faça uma reflexão, volte lá, dá uma olhada nos erros mais comuns, veja quais erros você está cometendo, se são um, se são todos, às vezes acontece. Na maioria das vezes são todos os erros, tá? Porque no nosso país a gente não foi ensinado sobre educação financeira. Então, como é que você vai fazer uma coisa que você nunca tinha aprendido antes, né? Então, tudo bem, seja leve com você, tá? Faça essa reflexão, veja como está a sua vida hoje, como é que você quer que ela esteja. Reflita aí sobre o seu padrão de vida, tá? As escolhas que você tem feito aí na sua vida. E aí sim, depois você pode pegar essa live de novo, assistir, fazer os cálculos para você conseguir aí se planejar. E aí você não vai fazer parte das pessoas que estão aí, ó, deixa a vida me levar, mas você vai passar a ser protagonista da sua vida. Você vai começar a controlar o seu dinheiro, não ser controlada por ele. Usar o seu dinheiro como uma ferramenta, tá? Que ele nada mais nada menos que é isso. É importante, tem o seu lugar de importância, mas é uma ferramenta. E uma ferramenta é nós que escolhemos como é que vamos usar essa ferramenta, se é para o nosso bem ou não, tá bom? Então, essa foi a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Vou trazer mais lives aqui com esse tema sobre planejamento para comprar carro, casa, para viajar, para sair do CLT aí, para tudo que vocês quiserem ter de exemplo para poder te ajudar. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!